Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com todos vocês uma frase que é muito conhecida aqui no Rio, aqui fora do Rio também, mas mais aqui porque a pessoa que cunhou essa frase viveu aqui no Rio, embora não fosse natural aqui do Rio de Janeiro, que é a seguinte frase: gentileza gera gentileza. Quem cunhou essa frase foi um senhor chamado José Datrino, e ele já faleceu em 1996. Ele era aqui conhecido como Profeta Gentileza, porque ele escrevia nos pilares da Perimetral. A Perimetral é um grande viaduto que inclusive está sendo demolido, uma boa parte dele, que corta o centro do Rio de Janeiro. E ele escrevia ali frases de apoio moral, e principalmente esta frase: gentileza gera gentileza. E ele se vestia com uma túnica à moda de Jesus, o cabelo assim bem grande, a barba também. Aparentemente, à primeira vista, quando você o visse, eu trabalhei muitos anos no centro do Rio, quando ainda era jovem, e tive a oportunidade de vê-lo várias vezes ali caminhando pelo centro do Rio, andando, falando, fazendo as suas pregações. E eu confesso que quando ainda jovem eu achava que ele era maluco. E hoje, mais velho, você percebe a profundidade da mensagem que ele transmitia, né? E a história de vida dele é o seguinte: ele era casado, tinha 2 filhos e uma esposa, e na cidade de Niterói, que por acaso eu sou natural dessa cidade, lá nos anos 60, tinha um circo, houve um circo, e esse circo pegou fogo, e muitas pessoas morreram, inclusive a sua esposa e filhos, e ele ficou afetado emocionalmente por conta dessa perda, né? Perder mulher e filhos. Ele era um empresário e ele abandonou tudo e resolveu fazer esse tipo de pregação de gentilidade. Por que eu tive que contextualizar para quem não é daqui do Rio? Porque para as pessoas entenderem quem era esse homem e o porquê dessa frase: gentileza gera gentileza. É muito verdadeiro. Ele poderia ter dito: amor gera amor, caridade gera caridade, enfim, tudo que é de bom, a bondade gera a bondade. Ele falou: gentileza gera gentileza, e é muito verdadeiro, e principalmente nesse mundo que nós vivemos, em que a gentileza deixou de existir, as pessoas ignoram uma às outras. Nós estamos tão atarantados com a vida virtual, essa vida que nós vivemos hoje, que nós esquecemos das regras básicas de relacionamentos, que são a gentileza. Ser gentil com as pessoas não significa ser bobo, significa apenas ser educado. E nós estamos perdendo esse traço que nos difere dos animais. Os animais, eles não são seres pensantes, eles não têm o pensamento contínuo como nós. Então nós, quando fazemos uma grosseria a quem quer que seja, nós fazemos porque queremos fazer, nós pensamos e sabemos as consequências. Se um cachorro rosna para você, ele está agindo apenas, única e exclusivamente pelo instinto. Qualquer animal, quando ele tem um ato hostil para conosco, seres humanos, ele está agindo pelo instinto. Mas nós não, nós temos o pensamento, e é o que nos difere dos animais. Então, se nós somos hostis às pessoas, somos hostis porque queremos ser hostis, porque perdemos o respeito uns pelos outros. Às vezes perdemos o respeito pelas pessoas que vivem conosco, pai, mãe, irmãos. Nós tratamos essas pessoas de forma deselegante, falamos palavras que ferem as pessoas, que fazem com que as pessoas se sintam magoadas. E essas mágoas, às vezes, carregam a nossa vida inteira. Tem pessoas que, ao nós a ofendermos, elas trazem para si essa ofensa, e isso faz mal a elas. Nós não temos a mínima noção do poder das nossas palavras. Então, quando o nosso querido irmão José Datrino fala gentileza gera gentileza, ele sabia o que estava falando, porque ele passou por uma dor pessoal. E talvez a única maneira que ele encontrou de vencer essa dor foi transmitir para as pessoas a bondade, o amor, a gentilidade. Queridos e queridas, ser gentil não significa ser bobo, ser idiota, ser uma pessoa desprovida de vaidade, nada disso.
Ser gentil significa apenas que nós estamos sendo educados, que nós estamos seguindo os ensinamentos do nosso mestre maior, que é Jesus. Nós temos relato de que Jesus foi deselegante com qualquer pessoa que seja, mesmo no momento máximo em que ele estava sendo inquirido pelos doutores da lei do Sinédrio, pelos governantes romanos. Nós vemos nos relatos de Jesus ele falando palavras ou proferindo impropério para aquelas pessoas. Muito pelo contrário, ele estava sempre manso, ordeiro e educado. É isso que nós temos que aprender com Jesus. A educação, a gentilidade, o amor ao próximo, o compreender que talvez às vezes o outro não esteja no mesmo estágio de compreensão que eu estou, e por isso às vezes ele é meio grosseiro comigo. Eu não tenho que revidar a grosseria, eu não sou obrigado a revidar a grosseria. Como eu falei, nós somos seres pensantes, eu sou capaz de analisar e ignorar uma grosseria que alguém me fez. Se eu revido, seja de que forma for, eu me assemelho à pessoa, eu me assemelho a tudo aquilo que eu estou achando ruim que aquela pessoa está fazendo e falando comigo. É isso que eu quero para mim? Com certeza não. Então, ter autocontrole é muito importante. Ter amor ao próximo, mais importante ainda, porque quando nós amamos o nosso próximo, nós compreendemos que ele tem o seu estágio de evolução diferente do meu. Nós podemos viver com uma pessoa por 100 anos. Não significa necessariamente que nós vamos ter a mesma compreensão acerca de vários assuntos. Muito pelo contrário, cada um usa a experiência de vida como acha melhor, como a compreende e como a suporta. Por isso que é importante ser gentil, porque quando eu sou gentil, eu dou a oportunidade ao outro a devolver a gentileza. Se ele não devolve, é um problema único e exclusivo dele, não me cabe devolver a falta de gentileza. Ao contrário, continuo sendo gentil. Devolvo para ele algo que ele ainda não tem capacidade de me dar, mas que ele vai compreender que nós estamos em estágios diferentes. Da mesma maneira que quando nós oramos a Deus, nós sabemos que nós estamos anos-luz de distância de Deus. Por quê? Porque Deus é um ser perfeito e nós somos seres ainda em construção e nós ainda não estamos nem no alicerce dessa construção, mas nós tentamos nos conectar com Deus através da oração. Por quê? Porque nós queremos receber de Deus a gentileza de nos perdoar. Da mesma forma, nós temos que aprender a ter a gentileza de perdoar ao nosso próximo e assim nos construirmos de forma melhor e construir um mundo à nossa volta melhor. Queridos e queridas, vamos seguir o exemplo do nosso querido irmão profeta Gentileza, ou como nós o conhecemos, e que tinha o nome de José da Trino. Gentileza gera gentileza. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.